CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E ele está aqui com a gente. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Rapaz, não tem jeito, né? De vez em quando a gente dá a desconfiada de que alguém entrou aí no login ou recebe uma mensagem dizendo: acabaram de fazer o seu login do seu e-mail, se não for você, entre em contato. Ou seja, desconfiou que tem um login suspeito, entra em pânico, mas também toma algumas providências, né, Gilberto? Exatamente, Patrícia. Mesmo que a gente tome todos os cuidados, né, nessa situação de ter senhas e antivírus no celular ou no computador, na verdade, a gente ainda corre o risco, né, de ter alguns problemas com os nossos acessos aí, mesmo tendo todos esses cuidados, né? Uhum. Muitas vezes até a culpa não é nossa, é uma brecha no próprio aplicativo ou no provedor de serviço, e isso acaba expondo nossa conta de e-mail ou de rede social, né? Felizmente, essas redes sociais ou serviços da internet têm serviços que alertam a gente, né? Ou mandam um SMS, ou mandam uma mensagem pelo aplicativo, ou mesmo um e-mail falando: fizeram um login, ou tentativa de login na sua conta, num outro dispositivo, num outro local, né, num outro horário, né, para isso. E aí a gente fica preocupado, e aí receber um alerta como esse, o que a gente deve fazer, né? Como é que a gente deve proceder? Então, a primeira coisa é manter a calma, e na verdade a primeira situação é entrar naquela conta que você suspeita que teve o acesso, conseguiram acesso ou tentaram fazer o acesso, de ir lá e configurar uma nova senha. Então, ir lá e trocar a senha daquele acesso lá. Então, essa é uma questão interessante. Agora, uma questão interessante é que você nunca deve usar o link que você recebeu naquele alerta, né, para trocar sua senha, porque muitas vezes esse é o golpe. Muitas vezes o golpe é mandar um e-mail para você, ou uma mensagem numa rede social, ou num dispositivo num serviço de mensagem instantânea, tipo WhatsApp, por exemplo, ou Telegram, falando assim: olha, sua conta foi violada, clique aqui para trocar sua senha. Na verdade, não foi trocado, não foi invadido nada. Na verdade, o atacante criou aquela mensagem falsa e está falando para você clicar ali, e quando você for trocar a senha, na verdade, o que ele está fazendo é capturar a sua senha, né, que você tinha, e aí fazer acesso. Então, nesse caso de troca de senhas, o que você deve fazer é entrar no navegador, entra lá na rede social ou no serviço de internet, e você faz o processo de troca de senha. Então, essa é uma questão importante, né, nesse caso. É sempre importante, já falou sobre isso aqui, habilitar várias etapas de proteção, né? Ou seja, a autenticação de 2 fatores, seja aí para um aplicativo como o autenticador do Google, ou então um outro serviço de envio via SMS, não é tão seguro, mas ajuda também nesse caso, né, de habilitar uma segunda fase. Então, mesmo que alguém tenha acesso à sua senha, você não vai estar exposto, porque a pessoa que por algum motivo teve acesso à sua senha ainda não vai ter o segundo fator de autenticação, e com isso sua conta vai estar protegida para isso, né? É sempre interessante, numa desconfiança dessa, você fazer uma varredura de segurança nos seus dispositivos. Então, fazer uma varredura de segurança lá por um antivírus no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, para saber se não tem nada estranho em relação a isso, né? Então, essa é uma questão. E aí, sempre lembrando, né, falando de senhas, que você deve utilizar senhas diferentes para serviços diferentes na internet. E aí, a gente já deu essa dica também, só lembrando dos cofres de senhas, para você não anotar a senha em nenhum lugar, nem num documento, nem numa planilha eletrônica, né, nem naquele arquivo de bloco de notas, por exemplo, nem no e-mail. Você ter um aplicativo que faça isso, que salve as senhas para você. Pergunta: todas as redes sociais e todos os e-mails avisam que tem uma entrada suspeita, um login suspeito, ou você precisa habilitar esse alerta nessas redes sociais e nos e-mails? Algum não oferece? Em geral, todos esses principais, então Facebook, Instagram, o Telegram, a parte do LinkedIn, o Gmail, todos esses eles avisam, né? De alguma maneira eles avisam você que tem, e já é uma função nativa. Você, na verdade, se você não quer, que você vai ter que ir lá e desativar, mas normalmente já vem habilitado isso para uma questão de segurança mesmo. Então,
todos esses já vêm com essa situação. Talvez um outro portal de compras, né, não tenha essa função, né? Mas as redes sociais principais, né, e os grandes provedores de serviços da internet têm essa função já habilitada. Bom, então fique esperto, troque suas senhas, não deixe senhas iguais, né, em todas as redes sociais ou e-mails, varie sempre as senhas e na hora de guardar, não deixe anotado em nenhum lugar, guarda lá num cofre de senha. Exatamente. E lembrar de colocar sempre aquela autenticação de 2 fatores, qualquer que seja ela. Na verdade, a parte de uso do autenticador, né, ou de um aplicativo no celular que autentica aquele seu acesso, é uma forma de aumentar bastante a segurança do seu acesso. Tem alguns locais que oferecem via SMS, né, via aquela mensagem, né, de texto para o seu celular, com um código, por exemplo. Não é tão seguro, mas pelo menos é melhor do que nada, né, nesse caso. É curioso isso, né, Gilberto? Porque você está no seu e-mail, na sua rede social, mas tem que dizer que é você mesmo, né? Você entra lá e ele pergunta Isso. qual é o seu código, né, sua autenticação de 2 fatores, e isso é como se você estivesse dizendo, poxa, sou eu mesmo, né? Quer dizer, nem para entrar na sua Exatamente. conta você pode entrar direto, você tem que dizer que é você que está ali. Exatamente, porque tem assim, a ocorrência de roubo de perfil está muito grande, né? É, Tanto na questão de roubo de perfil para fazer algum tipo de extorsão, né? Como mesmo um roubo de perfil para poder o atacante, quando tem acesso àquele perfil que ele invadiu, né? Ou seja, aquele perfil que não é dele, mas que ele invadiu, ele pode aplicar o golpe aos amigos dessa pessoa que teve o perfil invadido. Então, ou seja, ele se passa por aquela pessoa para tentar, de alguma maneira, infectar os amigos dessa pessoa ou então pedir dinheiro. Então, é muito comum essa situação. Uhum. Bom, antes do Viralizou, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes sobre isso. O Júlio, ele diz que ele diz que ele passou por uma situação parecida, que ele teve o computador dele invadido e ele tinha antivírus. A primeira pergunta dele é se é possível que algum vírus consiga roubar os dados e não ser detectado pelo antivírus que ele tem no computador. Essa é Ele uma diz excelente que ele pergunta, usa Júlio. o Windows Defender. Então, essa é uma excelente pergunta, porque o antivírus, qualquer antivírus, ele não é 100% efetivo. Ou seja, existem vírus, né, que, mesmo você tendo um antivírus, ele consegue infectar. Por quê? Porque o antivírus, ele leva, o fabricante do antivírus leva um certo tempo até em saindo um vírus novo, né, no mercado. O fabricante do antivírus ele leva um certo tempo para identificar que tem um vírus novo no mercado, fazer a vacina ou fazer a detecção daquele vírus e distribuir essa versão nova que agora detecta esse novo vírus para várias pessoas, né? Então, para os seus usuários. Então, ou seja, existe uma certa diferença de tempo desde a hora que o vírus foi criado até a hora que os antivírus eles detectam e conseguem bloquear esse vírus. Então, pode acontecer que você está com o antivírus instalado no seu computador, no seu smartphone, com ele atualizado, e assim mesmo um vírus conseguir infectar. Isso é um risco baixo, né? Por isso que é importante. Eu não estou falando que o antivírus não serve para nada, serve para muita coisa e é importante que se tenha um antivírus instalado em qualquer dispositivo. A única questão é que ele não é 100% seguro, né, nesse caso, como nada na área de tecnologia é. Qual o mais seguro atualmente? A gente sabe que esses antivírus, os fabricantes sempre melhoram, né, as performances dele, eles vão num ranking ali, às vezes um está melhor, outro está pior. Mas agora, atualmente, qual o melhor antivírus gratuito para computador ou para celular? Eu vou dar 3 opções, né? Aí sim. Então tem o Bitdefender, tem o Trend, que tem uma versão gratuita, e tem o Kaspersky, que é uma versão gratuita também, que é um bom antivírus, tanto para Android quanto para computador. Tem versão gratuita também. São esses 3 que eu sugeriria como antivírus que tem uma boa efetividade, né? Não é 100% seguro, mas tem uma boa efetividade. Você falava muito do Avast também. Esse foi um dos que caiu de qualidade nos últimos tempos? O Avast tem pessoas reclamando de performance, né? Estão usando o Avast e reclamam um pouco de performance também. É um bom antivírus, não deixa assim. Fora essa questão da performance, que alguns usuários têm reclamado, eles têm essa questão. Mas é um bom antivírus também em relação a isso. Bitdefender, Kaspersky E o Trend Micro. Nessa ordem?
Não, aí, na verdade, os três são bem equivalentes. Entendi. Agora, eu estou perguntando isso porque o Júlio disse que o dele é o Windows Defender. E ele ainda faz outra pergunta em cima disso. Ele disse que ele tem o Windows Defender, mas ele, né, conseguiu o Windows. Não é aquele original de quando você compra o pacote Windows que vem. Ele pergunta se isso tem alguma relação e se o Windows Defender é um bom antivírus para o computador. Tem relação. Vamos lá. Primeiro, o Windows Defender, ele é um antivírus que tem melhorado muito, né? Talvez não esteja no nível dos outros antivírus que eu comentei, mas ele melhorou bastante. A Microsoft realmente fez um bom trabalho com o Windows Defender e melhorou bastante a segurança, né? Ou a detecção, vamos chamar assim, de vírus novos pelo Windows Defender. Eu, assim, considero que não está exatamente no nível dos outros, né? Mas é um bom antivírus também, né? Nesse caso aqui. Em relação a não ter o Windows Original. oficial, vamos chamar assim, ele tem um problema, porque o Windows oficial ele tem algumas deficiências de atualização. E aí, você pode estar com um software instalado no seu computador que não é exatamente o mais atual. E que essas atualizações muitas vezes corrigem problemas e vulnerabilidades. Então, esse é um problema que você pode ter e não ter a correção das vulnerabilidades do Windows e, com isso, ter algum problema de falha de segurança. Gente, vai mandando sua pergunta, viu? 992994297. Manda sua pergunta aqui para o CBN e a Tecnologia. Gilberto, ainda nesse assunto Windows, me veio agora, até baseado no depoimento do Júlio, uma curiosidade. O pacote Windows ainda é muito caro. O Windows Defender vem junto no pacote básico do Windows. Quanto é que custa em média, mais ou menos? O Windows Defender, ele faz parte do pacote básico do Microsoft Windows, né? Então, você pode habilitar ele automaticamente quando você instala, então ele já faz parte. O Windows, em geral, assim, se você for comprar ele na prateleira, ele é relativamente caro, né? Tem valores na parte de 800, eu vi aqui um torno de R$ 800, mais ou menos, né? A grande vantagem, o ideal é você comprar o Windows que ele vem instalado, pré-instalado na máquina, que é o OEM, que aí custa muito barato para o fabricante. Então, o fabricante coloca aquele Windows já vem pré-instalado na máquina e custa muito pouco, realmente, para o fabricante. Então, ele altera pouquíssimo no valor da máquina em si, e é uma grande vantagem quando você compra dessa forma. Então você compra, o Windows já vem junto, ou seja, quando você paga o computador, você já está pagando também ele ali. Isso. Então, por exemplo, computadores a Acer, Dell, né, Lenovo, que você vai comprar, ele já vem com Windows. Você já pode escolher, inclusive, qual é a versão do Windows que tem, e você vai ver que altera pouquíssimo no valor da máquina, coisa de dezenas de reais, assim, 20, 30, 40 reais, assim, não é nada absurdamente alto. E aí, essa é a vantagem quando você vai comprar um computador novo. Né, mas e as atualizações? Então, aí depois, por exemplo, para o Windows 10, as atualizações são gratuitas. Então, ou seja, você compra o Windows 10 e a atualização vai ser gratuita. Como, por exemplo, a Microsoft já avisou que quem tem o Windows 10 oficial, né, a atualização para o Windows 11 vai ser de graça. Né? Vai acontecer no ano que vem, segundo a Microsoft, mas ela já é de graça, a atualização. O Fernando está aqui perguntando sobre os 3 antivírus que você falou, o Kaspersky, o Bitdefender e o outro que eu sempre esqueço o nome. O Trend Micro. Trend Micro. Se eles são melhores num computador, num PC, ou no tablet ou no celular, ou não faz diferença, é bom para os dois? Não faz diferença. Na verdade, o nível de segurança deles é bem equivalente em qualquer dispositivo. Né? No caso do Android, né? Android e PC com Windows. No caso de Apple, né? Eles têm versão, mas aí não são gratuitas. No caso, o Kaspersky, o próprio Trend Micro tem versão para Mac e para iPhone, mas não são versões gratuitas, são versões pagas, aí no caso. Beleza, vamos para o nosso Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Bom, IFES lança curso inédito no Brasil, técnico integrado ao ensino médio, internet das coisas, e gratuito. Conta pra gente, Gilberto. Muito legal essa notícia, Patrícia. O IFES, né, Instituto Federal de Ensino e Pesquisa do Espírito Santo, lançou um curso, né, gratuito, é um curso técnico, integrado,
ao ensino médio de internet das coisas. Internet das coisas são esses dispositivos que a gente vê aí, essas lâmpadas inteligentes, né? Dispositivos que comandam, né, questões internas de automóveis, por exemplo. Ou seja, internet das coisas são computadores pequenininhos que conectam a internet e fazem ações nesse caso. Então, esse curso, né, ele tem essa vertente de formar, né, o profissional para programar, para fazer o projeto desse tipo de dispositivo, e também tem uma vertente forte de empreendedorismo. Então, ou seja, um curso muito legal para desenvolver uma solução de IoT integrada, né, de internet das coisas, e também empreender, né, nesse caso aqui. É um curso inédito, nenhum outro instituto no Brasil tem esse tipo de curso. As inscrições vão até 8 de agosto, no processo seletivo, lá no endereço do campus da Serra, serra.ifes.edu.br. Então, entra lá, tem lá o edital para fazer o processo seletivo. É um curso realmente que tem tudo a ver e alinhado com o que tem hoje de demanda no mercado. Outra notícia que me chamou a atenção... eu estou no meio dessa, tá? Eu estou no meio dessa. Legal. Bom, outra notícia que me chamou bastante atenção essa semana foi uma pesquisa de uma entidade chamada Mobile Time, né, que viu que os brasileiros ficam, em média, 2 anos com o mesmo celular. Olha só que interessante. Eu fico até mais, tá? Estou para te dizer que eu fico até mais. Então, é legal. Assim, quem usa iPhone fica, em média, 2 anos e 7 meses, e quem usa Android, normalmente, em média, segundo a pesquisa, 2 anos e 4 meses, né? Uhum. Então, em média, 2 anos para isso aqui. E aí, uma coisa interessante também da pesquisa é que a queridinha no Brasil é a Samsung, né? Com mais de 40% das intenções de compra vão para a Samsung, e a Motorola fica em segundo lugar com 22%, né, nessa questão. E aí, uma outra questão bem legal, que assim, a escolha, né, de um celular por homens e mulheres, né? Os homens, em geral, segundo a pesquisa, escolhem os seus celulares pela performance, olhando lá CPU, né, olhando processador interno, processador de imagens, nessa situação. E as mulheres escolhem os seus celulares baseado no espaço, ou seja, os celulares que têm mais espaço de armazenamento são os preferidos das mulheres, e os homens escolhem os seus celulares baseados na performance. Também é uma coisa bem legal, né, nessa pesquisa. E por último, o resultado dessa pesquisa também, que também me chamou bastante atenção, é que, segundo a pesquisa também, a preferência por iPhone, por escolha, né, do dispositivo da Apple, cai de acordo com a idade. Ou seja, quanto mais jovem, a preferência do iPhone é maior, e quanto mais maduro, vamos chamar assim, né, o seu usuário, né, menor é a preferência por Android, e aí recai em cima menor a preferência por iPhone, e a escolha recai pelo Android. Uma pesquisa que, assim... Isso. Legal, né? Mostra uma tendência bem interessante aqui dos usuários de dispositivos móveis no Brasil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa tendência aí por Samsung em primeiro lugar e Motorola em segundo lugar, a tendência do brasileiro condiz com a qualidade também oferecida por essas duas empresas? Acho que qualidade, mas também questão de marca, né? Ou seja, a Samsung conseguiu se colocar nesse mercado numa posição de liderança e de destaque na questão de performance, né? Tamanho do celular, peso, né? Então, acho que é uma questão dessa linha. Também valor de revenda, né? Nesse caso também. Então, por isso que ela se posicionou de forma muito interessante nesse caso. E a Motorola, que a gente vem falando aqui várias vezes, inclusive eu falo da relação custo-benefício dos aparelhos da Motorola, são muito bons, né? Então também ficou em segundo lugar, bem interessante. Bom, nosso terceiro viralizou é sobre o Twitter. O Twitter anunciou que começou a fazer um teste com alguns usuários de um recurso de dar dislike nos tweets. Esse teste ainda está disponível para alguns usuários, né, só, e eles estão avaliando que talvez isso acabe chegando a todos os usuários, ou seja, os usuários vão poder dar dislike, não só like, nos tweets. Vamos ver como é que isso vai impactar, né, nas mensagens que vão aparecer aí pelo Twitter. Vai ter gente perdendo, não vai não? Exatamente. Então, essa é a preocupação do Twitter, né? Se isso vai gerar um movimento de negação, vamos chamar assim, né? E aí acaba afastando os usuários do Twitter. Então, vamos ver como é que isso vai reagir, e acho que é isso que eles estão medindo nesse momento.
Show. Bom, Gilberto, a gente tem uma pergunta que ficou pendente da quarta-feira e temos mais várias perguntas chegando também hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ter que parar para o Repórter CBN e a gente continua depois, mas eu já vou fazer a que ficou pendente para você, é do Tarcísio. Ele pergunta sobre carregadores universais e carregadores portáteis, se eles estragam a bateria. Muito bem, Tarcísio. Vamos responder agora? Vamos esperar? Dá para responder. Então, vamos lá. Carregadores universais, Tarcísio, normalmente eu não gosto, porque eles não têm exatamente muitas vezes uma qualidade adequada nesse caso, né? Eu prefiro, nessa situação, de ter um carregador do fabricante, né? É sempre uma segurança maior para o seu aparelho e a bateria do seu aparelho. Então, quando não tem nenhuma outra, você precisa, na urgência, até você usa um ou outro carregador universal desse. Mas, na verdade, o ideal é que você tenha um carregador do seu fabricante do seu smartphone, né? Carregadores portáteis, eu imagino que ele esteja falando desses power banks, né? Ou seja, as baterias externas. Não sei se foi exatamente isso que ele colocou. Os power banks, não, eles são aparelhos que têm uma quantidade X limitada lá de energia que ele consegue fornecer, e normalmente ele não oferece nenhum problema, né, para o seu aparelho. O problema maior é em carregadores que não são oficiais. O Fernando está aqui dizendo que encontrou um cabo USB de 2 metros e outro de 3 metros. Se está tudo bem, funciona, se ele pode comprar, porque esse tamanho acabou chamando a atenção dele. Então, como é o nome do ouvinte? Fernando. Então, Fernando, essa é uma pergunta legal também. O padrão USB, né? Ele diz que você pode, né, utilizar cabos de até 15 metros. Isso é o que o padrão define. Isso, obviamente, vai depender também do funcionamento da porta USB que você está colocando. Tem portas USB que são mais potentes e portas USB que são menos potentes, nesse caso. Mas eu diria que um cabo de 2 metros ou de 3 metros, se você vai usar em portas USB que são boas, né, que tem oficiais, né, como carregador oficial também, eu acredito que não vai ter problema. Eu, pessoalmente, uso, inclusive, tem um cabo de 2 metros que eu uso aqui para carregar os meus celulares, meus dispositivos, que funciona perfeitamente bem. Então, ou seja, não tem problema nenhum, né, nesse caso aí. Bom, em cima da pergunta do Fernando e até da sua colocação, eu pergunto, é original esse cabo de 2 metros, 3 metros, eles são originais? São cabos originais, você compra cabos de boa qualidade, né? Obviamente tem que olhar o fabricante, o fornecedor, mas são cabos de qualidade. Eu uso já tem bastante tempo, tem mais de 6 meses que eu comprei, e funciona perfeitamente bem, nunca me deu nenhum problema de mau contato ou não carregar adequadamente o meu aparelho. É original da própria fabricante do celular, é isso, né? Exatamente. Legal. Bom, Gilberto, agora 11 horas, 2 minutos, a gente ainda está aguardando a rede CBN, mas eu tenho mais perguntas aqui para você. Olha, a Silvia, querendo saber lá sobre o antivírus que a gente estava falando, né? Ela disse que o Windows Defender está ativado no computador dela e ela tem a assinatura do Kaspersky. Ela pergunta se ela pode desabilitar o Windows Defender. Ela tem um Windows 10. Chamou o Repórter CBN? A gente responde depois, pode ser? Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória, o nosso querido Gilberto Sudré, no CBN A Tecnologia. Na ida para o Repórter CBN ficou pendente a pergunta da Silvia. Gilberto está conosco, né, Gilberto? Exatamente. Vamos lá, Patrícia. Bom, Silvia, primeira questão não se deve utilizar 2 antivírus no mesmo computador. Então, ou seja, você deve escolher um dos 2, né, para poder fazer o uso daquele dispositivo, porque os 2 antivírus no mesmo computador, um acaba prejudicando o funcionamento do outro. Então, nesse caso, eu sugiro que você desabilite ou um ou outro, mas se você tem o Kaspersky, então você desabilita o Windows Defender e fica com o Kaspersky funcionando sem problema. Mas nunca ter 2 antivírus funcionando no mesmo dispositivo. E, bom, ela usa o Windows 10, faz diferença? Não, pode né? usar sem problema, com o Kaspersky, sem problema nenhum. Tá certo. A outra pergunta agora é da Maria de Lourdes. Quando você vai comprar um computador que já vem com Windows e você precisa fazer uma formatação desse computador, como restabelecer aquela versão adquirida com ele? Então, normalmente, quando você compra uma versão como essa, vem a licença, né, ou numa etiqueta, né, gravada dentro na parte de baixo do computador, ou vem um arquivo, né, um pedaço, uma partição do disco que tem essa licença, ou tem até o próprio Windows para recuperar a situação. Então, dá para você reformatar.
Em algumas situações pode até baixar, né, o Windows, né, da internet, o Windows na fonte oficial, por exemplo, da Microsoft, mas como você tem a chave de ativação do Windows ali no seu computador, não tem problema nenhum, você consegue formatar e instalar novamente o Windows. Uhum. Olha, deixa eu ver o nome dele aqui, o André. O André está aqui com a gente dizendo que o PC dele foi invadido. E que o hacker entrou no Facebook dele, que estava logado, né? Aquela coisa de você não precisar fazer login, deixar ele logado direto, né? E aí criou um anúncio no Facebook, adicionou um cartão de crédito que não é dele na forma de pagamento. Ele disse que ele percebeu a invasão, formatou o computador, né, trocou todas as senhas, só que agora ele não consegue cancelar esse anúncio e fica aparecendo um saldo devedor na conta dele do Facebook e ele também não consegue acessar mais o Facebook. E aí, tem solução isso, Gilberto? Bom, minha sugestão é que ele entre em contato com o próprio Facebook e denuncie. Primeiro ele tem que fazer um BO, é uma coisa importante. Faz um BO para registrar que ele foi vítima de um golpe, né? Ou seja, pelo menos de uma invasão na conta dele do Facebook. Porque mais tarde, se alguém vier cobrar alguma coisa dele, ele tem como mostrar o seguinte: olha, não fui eu que fiz, né? Eu notei que tinha esse anúncio com cartão de crédito, que não é meu, que eu não fiz, né? Então, isso é uma questão importante. Depois entrar em contato com o Facebook, até mostrando, né, enviando lá para o contato Facebook de suporte esse BO, para que eles façam o cancelamento dessa dívida e o cancelamento desse anúncio. Olha aqui, ele mandou aqui agora, dizendo que ele já tentou entrar em contato por mensagem, não consegue falar com ninguém, é só por mensagem, e eles falam que vão tirar essa cobrança, esse valor, mas não tiraram ainda. E nisso já vai quase uma semana. E ele disse que não consegue entrar em contato direto com eles. Eu sugiro que ele faça o BO e entre em contato novamente com eles, enviando o boletim de ocorrência, mostrando que realmente foi um golpe. Entendi. E aí, mas ainda assim demora um pouquinho para resolver, né? Provavelmente são muitas requisições dessa natureza, demoram um pouco para fazer, mas o importante é que se ele tenha tudo documentado, inclusive as mensagens que ele mandou, quando ele mandou as mensagens para o Facebook, para evitar alguma dor de cabeça mais à frente. Bom, para fazer um BO desse caso, Gilberto, eu sei que a gente já falou sobre essas questões aqui no CBN Tecnologia, mas vamos só lembrar, pode entrar lá na delegacia online, no site da Polícia Civil e fazer esse BO por lá mesmo, não é? E aí o que você coloca num BO ele desse? Pode fazer, exatamente, ele pode entrar lá e fazer um BO na delegacia online, né, essa é uma questão, ou ele pode, né, ir na Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos, lá na DRCE, e fazer um registro lá. A vantagem de você fazer um registro na delegacia é que você pode solicitar ao escrivão para que entre nesse perfil e faça a constatação de que a propaganda existe, que estava lá, que foi publicada. Então, ou seja, é um documento a mais dizendo que uma terceira pessoa que tem fé pública, que no caso é o escrivão, que vai fazer o registro lá do boletim de ocorrência, ele identificou que realmente que teve uma propaganda indevida na conta dele. Boa observação essa, hein? E então, André, a gente sabe que está no meio de uma pandemia, né? Mantenha todos os cuidados, mas vá pessoalmente à delegacia, né? Para poder fazer isso junto com o escrivão, que é mais um reforço da invasão, né? Mais um reforço do crime virtual, né? Exatamente. Gilberto, muitíssimo obrigado por estar conosco de novo nessa sexta-feira, conversando e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E na quarta-feira que vem você volta, né? Exatamente, Patrícia, muito, muito obrigado a você, aos nossos ouvintes, pelas muitas participações aqui. Um excelente final de semana de frio, né? Pelo jeito aí vai ser de frio mesmo, né? Mas a gente vai curtir um pouco de frio aqui em Vitória. E aí, um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Obrigada, viu, Gilberto? Bom final de semana para você. Para você também.